Época de semear o arroz. Pesquisadores da EPAGRE explicam como funcionam as lavouras irrigadas e o sistema pré-germinado. Produção de cebola. Veja como foi a abertura da colheita de mais uma safra, além do dia de campo com tecnologias inovadoras em Ituporanga. E ainda culinária. Aprenda a fazer uma deliciosa torta salgada. A agricultora mostra o passo a passo de mais uma receita selecionada no projeto Resgatando Saberes e Sabores de Bom Jesus do Oeste. Olá, sejam bem-vindos. Está no ar o SC Agricultura, o programa de TV nacional da EPAGRE. Iniciamos a edição de hoje com uma novidade. Outubro é o mês em que a pesquisa agropecuária completa 50 anos em Santa Catarina. E uma ação especial de divulgação foi desenvolvida pela EPAGRE ao longo de todo esse ano. Nesse programa e no da semana que vem, cada bloco vai começar com um vídeo comemorativo destacando uma cultura agrícola, um trabalho ou uma tecnologia ligada à pesquisa. O primeiro é sobre a maçã. Se você está saboreando uma maçã produzida no Brasil, saiba que isso é resultado do trabalho da EPAGRE. Antes a gente tinha que importar a fruta, mas agora já são 32 variedades de maçã, algumas até premiadas no mundo todo. Após 5 décadas, a EPAGRE conduz o maior programa de melhoramento genético de maçãs do Brasil. Por isso, Santa Catarina lidera a produção de maçãs no país, com mais de 500 mil de toneladas por ano. Nós estamos aumentando a produtividade, a qualidade e o volume de produção disponível para o mercado interno e até mesmo para a exportação da nossa fruta. A EPAGRE reafirma seu compromisso com a ciência, com a tecnologia e com o futuro de Santa Catarina. E sabe aquele alimento que chega à sua mesa? Ele é fruto da nossa pesquisa. Saiba mais em epagre.sc.gov.br/50 anos de pesquisa. Santa Catarina, líder nacional na produção de cebola, deu início à colheita de mais uma safra. E com um evento que reuniu tecnologia, conhecimento, inovações e troca de experiências. A abertura da safra de cebola aconteceu em Ituporanga, com a participação de mais de 500 pessoas entre produtores, técnicos, pesquisadores e autoridades do setor agrícola. A cebola que chega aí na sua mesa certamente sai daqui, das lavouras catarinenses. Santa Catarina é o maior produtor de cebola do Brasil. É por isso que aqui em Ituporanga, a Estação Experimental da EPAGRE promove a abertura oficial da colheita da cebola em um dia de campo. São diversas estações temáticas que contemplam o manejo da cultura, controle de plantas daninhas, cultivares e até a produção de cebola orgânica. Promovido pela EPAGRE com apoio de prefeituras e entidades ligadas à agricultura, o Dia de Campo reforçou o interesse do setor pelas inovações desenvolvidas pela EPAGRE. A estação ela tem uma grande tradição com a questão do desenvolvimento de cultivares de cebola, que elas são cultivadas aqui no estado, mas também têm sido cultivadas no Paraná, no Rio Grande do Sul, outros estados do país. Algumas empresas estão levando, empresas que têm a nossa semente licenciada, levando até para o Paraguai, e outras regiões do país. Então, praticamente, a gente consegue aqui na estação abranger todas as áreas aí para o cultivo de cebola. Sempre tentando fazer um cultivo mais sustentável, que o agricultor consiga usar os produtos com menor custo e tendo uma melhor eficiência. Santa Catarina projeta colher 600 mil toneladas nessa safra, cultivadas em uma área de 19.500 hectares. A produtividade média estimada é de 30 toneladas por hectare, mantendo o estado na liderança nacional da cultura. As lavouras em si estão bem, eu acho que vai ser um ano de produtividade normal, com uma qualidade muito boa para a nossa região. Porque o ano não adianta você ter uma produção muito alta se você não tiver qualidade, porque a qualidade é o que manda o mercado, Um dos principais destaques da produção catarinense é a região de Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí,
que concentra 80% de toda a produção estadual. Com tradição no cultivo de cebola e forte presença da agricultura familiar, o município é referência no setor. A cultura da cebola já há muitos anos, são décadas de produção e melhoramento e trabalho na cultura da cebola. E as famílias têm passado, né, de pai para filho, de avós, pais, né, gerações passando. E o caso específico, nós temos o jovem Gabriel, que inclusive fez o curso de jovens na área de produção de cebola aqui, e vai poder falar com vocês, né, qual é a experiência dele, o que ele já vem desenvolvendo na propriedade. Eu sou produtor de cebola e vou suceder o plantio da cultura lá na nossa propriedade. E é interessante estar vindo aqui para apreciar as novas tecnologias que estão aqui, ver os experimentos que eles têm e estar por dentro do que pode ser feito para melhorar o manejo da cultura. E também integrar isso ao meu estudo, que estou fazendo agronomia. Então é interessante vir aqui e ver as experiências deles aqui na EPAGRE. A abertura oficial da safra de cebola marca o início da colheita no campo e reforça a importância desta cadeia produtiva em Santa Catarina. Desde 84, a EPAGRE tem aqui em Tuporanga essa estação experimental. Através desses quase 40 e poucos anos de pesquisa, a situação mudou muito. A realidade hoje é outra. Naquela época, nós trabalhávamos com produção na casa de 8 mil quilos por hectare, quando dava bom. Hoje, essa produção é muito maior, chega a ser 5 vezes maior. Trabalhar em média com 40 mil quilos por hectare. Isso é importante, porque a gente tem o quê? Aumento dos custos e precisamos melhorar a eficiência. Através da pesquisa agropecuária, a gente conseguiu fazer isso. Melhorar o retorno econômico, o rendimento da variedade, com novos cultivares, mas também com novas tecnologias, melhorando a eficiência do uso de insumos, a eficiência do manejo e melhorando o resultado. No próximo bloco, aprenda a fazer uma deliciosa torta salgada. É uma receita selecionada no projeto Resgatando Saberes e Sabores de Bom Jesus do Oeste. E ainda hoje a semeadura nas lavouras de arroz e os benefícios do sistema pré-germinado. Fique com a gente, já voltamos. No prato dos brasileiros, não pode faltar um bom arroz. Saiba que Santa Catarina se tornou gigante na risicultura e a EPAGRE tem tudo a ver com essa história. Nos últimos 40 anos, a produtividade das lavouras no estado saltou de 2.200 para 8.000 quilos por hectare. Hoje somos o segundo maior produtor de arroz do Brasil. Este avanço, ele tem um segredo, que é o melhoramento genético. A EPAGRE já lançou 30 cultivares de arroz, ajudando muito os agricultores a produzir mais, com qualidade e com resistência a pragas e doenças. E o arroz catarinense, claro, fica cada vez mais valorizado. Mas não é só genética. Em parceria com a Conab e a Companhia Nacional de Abastecimento, a EPAGRE concluiu em 2020 um mapeamento detalhado das lavouras catarinenses, utilizando imagens de satélite. Isso demonstra um grande avanço no monitoramento das áreas cultivadas com arroz irrigado e que traz informações essenciais para o planejamento agrícola, políticas públicas e estratégias de desenvolvimento sustentável no setor. Garantia de muito mais sabor e qualidade para o arroz que a gente consome. É hora de receita aqui no SC Agricultura e que tal uma torta salgada, mas com um diferencial na massa? Quem mostra o preparo é a agricultora Aline, de Bom Jesus do Oeste. A receita dela foi uma das selecionadas na primeira mostra do projeto Resgatando Saberes e Sabores. Confira! Oi pessoal, meu nome é Aline, eu então fiz a torta salgada, eu adaptei ela. O método tradicional seria com um pão, né, ou com uma massa, mas eu fiz com a bolacha salgada. E eu vou mostrar agora a receita para vocês.
primeiro veja os ingredientes. 1 kg de carne moída, temperos a gosto, aqui eu tenho 3 dentes de alho, mas a gosto, molho de tomate, cebola verde, tomate, milho, cebola, orégano, sal com açafrão e gergelim. Batata palha, depois na montagem, né? Bolacha de água e sal e queijo mussarela. Para começar, então, vamos fazer o molho. Em uma panela, coloque um pouco de óleo e a carne. Vamos esperar ela cozinhar, fritar para colocar os temperos. Agora, então, vamos iniciar com o tempero da carne. Primeiro, a gente coloca sal com açafrão. Em seguida, alho. Depois, a cebola. Esperamos fritar um pouquinho a cebola, então. E vamos acrescentar os demais ingredientes para o nosso molho. Agora, então, vamos deixar aqui no fogo até que fique tudo bem cozido e incorporado. Aqui, então, eu já tenho o recheio pronto. Vamos iniciar com a montagem da torta. Uma camada, então, de carne. A bolacha. E a última com a carne. Para finalizar, então, a montagem, eu coloco um pouco de gergelim. E orégano. E levo para o forno de 10 a 15 minutos. A nossa torta, então, está pronta. Vou tirar do forno. E finalizamos com batata palha, alecrim ou a decoração de sua preferência. A seguir é tempo de semear o arroz. Vamos mostrar por que nessa época as lavouras ficam assim, cobertas de água, e os benefícios do sistema pré-germinado recomendado pela Epagri. Os detalhes depois do intervalo, não saia daí! Antes de tomar qualquer decisão, informação confiável faz toda a diferença. Por trás da força do campo e do mar, a Epagri-Cepa é referência há 50 anos em estudos e análises que ajudam a transformar a riqueza rural em alimento e prosperidade. Na Epagri-Cepa, nós monitoramos o agro de Santa Catarina. Traduzimos dados e informações confiáveis para a tomada de decisões estratégicas que impulsionam a economia do Estado. Acesse o site Epagri-Cepa e tenha informações de qualidade na palma da sua mão. A Epagri reafirma seu compromisso com a ciência, com a tecnologia e com o futuro de Santa Catarina. De volta e é hora de falar de rizicultura, já que estamos no período da semeadura do arroz aqui em Santa Catarina. E no nosso estado, as lavouras de arroz irrigado ocupam a maior parte da área de produção.
Nós acompanhamos o processo de semeadura em uma propriedade no norte do estado e conversamos com os pesquisadores sobre a importância dessa etapa, a diferença do sistema pré-germinado e os cultivares lançados pela Epagri. Olá, eu me chamo Cândida Elisa Manfro, sou pesquisadora na Estação Experimental de Itajaí da Epagri. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a semeadura do arroz, uma etapa tão importante para nós que trabalhamos com essa cultura. Santa Catarina é o segundo produtor em quantidade de arroz, no entanto, somos o primeiro em produtividade por área. E quando falamos em lavoura de arroz, uma etapa muito importante é a etapa de semeadura, que está diretamente relacionada com o estabelecimento e também produtividade final. Quando a gente observa a implantação dessa lavoura, a gente observa lavouras como nós temos aqui ao fundo. Lavouras que estão sendo preparadas para que receba a semente, A semente, a plântula pré-germinada. Aqui em Santa Catarina temos a semeadura no sistema pré-germinado. Esse sistema ele tem algumas fases que se diferenciam dos demais tipos de plantios, porque a semente precisa ser preparada para que seja então lançada ou semeada nas lavouras. Para que o processo de germinação ocorra no processo do sistema pré-germinado, é necessário temperatura, água e oxigênio. E aí o processo de germinação ele tem alguns fatores que são necessários. Toda semente para que tenha sinalização para que o processo ocorra precisa da fase de imbebição. Essa fase de imbebição ela ocorre tanto em tanques como em valas. Isso vai depender do que o produtor tiver disponível. E também esse tempo que ela vai ficar imersa em água depende também da temperatura. Porque quanto maior a temperatura, menos tempo ela vai levar para embeber. Quanto menor a temperatura, mais tempo ela vai levar para embeber. Depois desse período que ela ficar imersa em água, ela vai ter o quê? O processo de retirada da água para que com o oxigênio ocorra a germinação. Então, após as sementes ficarem imersas em água de 24 a 48 horas, elas são retiradas e deixadas em local seco, para secar a água e entrar o oxigênio. Então fica de preferência na sombra até por igual período e após 24 ou 48 horas teremos os brotos que quando tiverem 2 milímetros, ao redor de 2 milímetros, podem ser utilizados para semeadura. E para a semeadura, recomenda-se utilizar uma lâmina de água não muito alta, mas sem drenar, e a semeadura é realizada a lanço, seja por trator com roda de ferro ou com drones, ou até mesmo manual, e após a semeadura recomenda-se não drenar a lavoura. Então a recomendação da Epagri é manter a lâmina de água, que é um mecanismo de evitar que plantas daninhas venham, que se baixarmos a água vai entrar oxigênio ali nas sementes que estão no solo e as plantas daninhas vão vir. Então a vantagem do pré-germinado é o arroz já sai em vantagem em relação às plantas daninhas que estão no solo. O seu Edésio é um produtor que trabalha há anos com arroz e é um produtor que sempre está se antecipando às tecnologias que estão presentes nessa cultura. Então hoje a gente está aqui acompanhando essa propriedade com a semeadura do arroz pré-germinado, que é uma tecnologia orientada pela Epagri, E ele tem se destacado na produção por utilizar essas tecnologias e outras tecnologias repassadas para a nossa empresa de extensão. E a gente planta aqui há uns 75 anos já, desde a época dos pais, E a gente vai buscando informação com a Epagri, que é muito importante, E a gente tem a prática, eles estudam muito e ensinam, e a gente aprende, A terra, ela tem que ser preparada, muito bem preparada, nivelar muito bem a terra, deixá-la muito bem nivelada, para toda a água cobrir toda a terra, não deixar nada fora da água,
tudo que entra oxigênio vai vir a praga. A água ela elimina muitas coisas e a gente consegue controlar um inso muito ruim que é o vermelho, que é um pé de galinha que a gente fala, e até aí a semente de qualidade, tem que ser uma semente de qualidade, inclusive uma nova que a IPAGRE lançou agora, a gente está plantando, para não ter as doenças que vêm de fungos, e assim a gente pode ter uma boa produtividade. Bem, nessa safra, a principal cultivar que esperamos estar em quase 50% do estado é o SCS-BRS 126 Dueto, cultivar que foi lançada por nós da IPAGRE há 3 anos e é uma cultivar que vem com característica muito produtiva, excelente perfilhamento, mas o principal dela que ela foi lançada é que tem tolerância a calor e frio na fase reprodutiva. Então, quando há aqueles eventos de calorão em janeiro ou frio em dezembro, essa cultivar tem a tendência a tolerar mais isso, esterilizando menos grãos e tendo mais grão cheio. Com isso, ela tem a boa produtividade. Bem, aqui vocês viram hoje a semeadura com a máquina, mas eu tenho a semeadura com drone. Ela é uma semeadura mais uniforme e a semente, ela economiza semente, porque o drone não dobra e não quebra brote. E a máquina, ela sempre machuca muito semente. O uso de drone para semeadura está entrando na lavoura catarinense, tem muitos drones sendo adquiridos por produtores e nós começamos a testar esse ano na IPAGRE os drones para a semeadura e para a pulverização também. Como principais vantagens que dá para destacar do drone é a questão da não fazer rastro igual o trator faz na lavoura e a questão da uniformidade de semeadura. Então, os produtores estão gostando muito desse produto, né? Então há uma tendência de aumentar. Por que é importante a gente ressaltar e salientar a importância desse processo de semeadura da lavoura? Porque é nessa fase onde a gente vai conseguir o nosso stand de lavoura, o nosso stand inicial. E eu sempre ressalto, quando eu tenho uma lavoura bem implementada, quando eu tenho as condições onde a minha lavoura consegue ter esse arranque inicial, eu garanto a produtividade no final. Bom, pessoal, essa edição do SC Agricultura está terminando, hoje encerrando com mais um dos vídeos especialmente produzidos para a campanha dos 50 anos da pesquisa agropecuária. Fique ligado porque semana que vem tem mais. Tecnologia e informação a serviço do produtor. É hora de conhecer o AgroConnect, a plataforma da IPAGRE Ciram, que traz um banco de dados essencial para o campo. Com o AgroConnect, produtores rurais, técnicos e pesquisadores acessam dados meteorológicos em tempo real, como temperatura e umidade relativa do ar, chuva, radiação solar, pressão atmosférica, velocidade e direção do vento. E tem mais, o AgroConnect também fornece balanço hídrico e horas de frio, e até avisos fitossanitários que ajudam no controle de pragas e doenças nas lavouras. Agora a plataforma está ainda mais completa e utilizando inteligência artificial para informar um grande número de variáveis meteorológicas monitoradas. O AgroConnect conta com uma rede de mais de 330 estações meteorológicas instaladas em todas as regiões do estado. Esses equipamentos coletam e transmitem em torno de 100 mil dados por dia. Quer aproveitar essa tecnologia e aumentar a produção agrícola? Acesse ciram.epagre.sc.gov.br/AgroConnect.